Olá, pessoal do nono ano. Nossa aula de hoje eu vou fazer a correção com vocês de operações com radicais, tá? Página 46 da apostila. Então vamos começar. O primeiro exercício, ele fala o seguinte: reduza os termos semelhantes em cada uma das expressões. Então lembrando que quando eu vou somar ou subtrair raiz, eu jamais posso somar dentro da raiz, certo? Mas somar os coeficientes que estão acompanhando as raízes. Então, 8 raiz de 2 mais 3 raiz de 2, é só somar 8 mais 3, que vai dar 11 raiz de 2. Bem simples assim, certo? Aqui, 10 raiz de 7 mais 4 raiz de 7, 14 raiz de 7 menos 2 raiz de 7, 12 raiz de 7. Aqui, raiz de 5 mais raiz de 5 mais raiz de 5 mais raiz de 5, 4 raiz de 5. Olha só, lembrando que é raiz cúbica de 3, então eu tenho 9 e devo 12, eu fico devendo 3 raiz cúbica de 3. Aqui, se vocês perceberem, eu tenho dois tipos de raízes aqui. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou somar raiz de 6 com raiz de 6 e vou somar raiz de 13 com raiz de 13, certo? Então, 5 raiz de 6 mais 9 raiz de 6 dá quanto? 14 raiz de 6. 2 raiz de 13 mais 3 raiz de 13 dá 5 raiz de 13. E eu não posso somar essas duas raízes porque elas são diferentes. Então, minha conta termina aqui. Agora, todas são raiz de 10. Então, a gente só soma e subtrai o que está fora. Ó. 2A mais 8A, 10A menos 3A, 7A raiz de 10. E termina aqui a minha conta. O exercício 2 da apostila, ele fala o seguinte: escreva as expressões na forma mais simples possível. Então, se vocês olharem aqui, essas raízes elas são diferentes, né? 32, 8 e 72. Porém, o que eu posso fazer? Lembra da decomposição? Que eu posso fatorar esses valores aqui para escrever essas raízes de uma maneira mais simples. Então, eu vou vir aqui, olha, 32. Lembra que eu vou dividindo pelos menores números primos na ordem. Então, eu tenho 32 dividido por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Qual que é aquela forma mais direta que a gente faz? Como é uma raiz quadrada, cada parzinho que eu formo, 1 sai dentro da raiz. Então, ó, todo mundo que saiu eu multiplico, 2 vezes 2, 4. Quem não formou parzinho, esse 2 aqui, então ele permanece dentro da raiz. Então, ó, no lugar da raiz de 32, eu vou escrever 4 raiz de 2, que é a maneira mais simples de escrever essa raiz. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a raiz de 8. Então, vamos lá. 8 dividido por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Cada parzinho que eu formo, 1 sai dentro da raiz. Então, só esse 2 saiu da raiz e o outro permanece. Então, no lugar de menos raiz de 8, eu vou colocar menos 2 raiz de 2. E por último, 72. Vamos lá. Dividido por 2, 36. Por 2, 18. Por 2, 9. 9 não dá mais para dividir por 2. O próximo número primo é o 3. 9 dividido por 3, 3. Por 3, 1. Então, cada parzinho que eu formo, 1 sai dentro da raiz. Então, quem saiu? O 2 e o 3. 2 vezes 3, 6. E esse 2 aqui permanece na raiz. Então, no lugar de escrever raiz de 72, eu vou escrever o quê? 6 raiz de 2. Por que eu fiz isso? Porque, olha, todas aqui são raízes semelhantes, então eu posso somar e subtrair. Então, ó, 4 mais 6, 10 menos 2, eu tenho 8 raiz
de 2, certo? Agora nós vamos então para o item B. Nós vamos fazer a mesma coisa. Nós temos duas raízes diferentes, então eu vou tentar decompor para ver se eu chego na mesma raiz. Então vamos lá, 125. Não dá para dividir por 2 porque é ímpar. Lembra, como que eu vejo se dá para dividir por 3? A gente soma os algarismos. 5 mais 2, 7, mais 1, 8. 8 não tem na tabuada do 3, então esse número também não. O próximo número primo é o 5. Todo número terminado em 0 ou 5 dá para dividir por 5. 125 dividido por 5, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Como é raiz quadrada, tem que formar pares de números iguais. Quem formou par sai da raiz, quem não formou par permanece na raiz. Olha o que acontece aqui para vocês não confundirem. Esse 3 aqui, ele já estava multiplicando a raiz. Então, ele vai continuar multiplicando essa raiz aqui, que no meu caso é 5 raiz de 5, certo? Bom, vamos já colocar aqui, ó, esse 4, ele tá multiplicando a raiz de 45. Então, eu vou achar quem é a raiz de 45 aqui. Muitos alunos já veem o 45 aqui, já começa dividindo por 5, mas presta atenção. Por 2 não dá para dividir, que é ímpar, mas ele dá para dividir por 3. Por quê? 5 mais 4, 9. 9 tem na tabuada do 3, tá bom? 45 dividido por 3, quanto que dá? 15. Dividido por 3, 5. Por 5, 1. Cada parzinho que eu formo, 1 sai dentro da raiz. Quem não formou par, permanece na raiz. Então, no lugar da raiz de 45, eu vou escrever 3 raiz de 5. Certo? E aí, esses dois números que estão fora da raiz, eu posso multiplicar. Então, eu tenho 3 vezes 5, 15 raiz de 5, mais 4 vezes 3, 12 raiz de 5. Quanto que é 15 raiz de 5 mais 12 raiz de 5? 27 raiz de 5. E aí, a gente termina a nossa conta aqui. O exercício 3. Efetue as multiplicações e divisões, simplificando o resultado. Então, lembrando que multiplicar e dividir o que está dentro da raiz, eu não posso somar e subtrair, certo? Então, eu posso multiplicar 6 e 20 porque os índices são iguais. Quanto que é 6 vezes 20? 120. Bom, raiz de 120 não é exata, mas o exercício me pediu para eu escrever da maneira mais simples possível. Então, eu vou vir aqui no cantinho e vou fazer aquela decomposição. Ó, 120 dividido por 2, 60. Por 2, 30. Por 2, 15. Agora dá por 3, que vai dar 5, que só dá por 5, que vai dar 1. Raiz quadrada, pares de números iguais. Então, só o 2 conseguiu sair da raiz. Quem não conseguiu, esses 3 aqui, ó. Então, eu multiplico. A gente pode fazer assim, ó. 2 vezes 5, 10. Vezes 3, 30. Então, 2 raiz de 30. Essa é a maneira mais simples da gente escrever. 2 raiz de 30. Agora, eu vou pro próximo. Se vocês olharem aqui, ó, é a distributiva. Vamos multiplicar quem tá fora por todo mundo que tá dentro. Raiz de 2 vezes raiz de 5, raiz de 10, mais raiz de 2 vezes raiz de 10, raiz de 20. Isso aqui dá raiz de 30? De maneira alguma, tá? Nós vamos tentar simplificar esses valores. Se vocês olharem aqui, o 10, ó, a gente nem precisa fazer, porque 10 dividido por 2, 5, por 5, 1. Não dá para eu formar par. Então, não dá para escrever essa raiz de uma maneira mais simples. Agora, a raiz de 20 dá. Olha só. 20 dividido por 2, 10, por 2, 5, por 5, 1. Eu consegui formar um parzinho aqui, ó. Então, vai ficar 2 raiz de 5. Então, olha como que vai ficar. Raiz de 10 é raiz de 10 mesmo. Agora, no lugar da raiz de 20, o que eu vou escrever? 2 raiz de 5. E aí, eu não posso somar raiz de 10 com raiz de 5. Então, minha conta termina aqui. Bom, o próximo aqui. Olha o que acontece. O que nós vamos fazer? Eu vou multiplicar o número que tá fora com o número que tá fora. E eu vou multiplicar
raiz por raiz. Então, vai ficar assim, 2 vezes 5, 10. Raiz de 8 vezes raiz de 10, raiz de 80. Será que dá pra gente escrever de uma maneira mais simples? Vamos vir aqui no cantinho, olha. 80 dividido por 2, 40, por 2, 20, por 2, 10, por 2, 5, por 5, 1. Cada parzinho que eu formo, 1 sai da raiz. Então, ó, 2 vezes 2, 4, e o 5 permanece na raiz. O que eu não posso esquecer? Esse 10, ele já estava aqui, então ele vai permanecer multiplicando. E aí, no lugar da raiz de 80, o que eu vou escrever? 4 raiz de 5. E aí, eu posso multiplicar o número que está fora por o número que está fora. 10 vezes 4, 40 raiz de 5. Agora, qual que é o problema do exercício D? As raízes não têm o mesmo índice. Uma é raiz cúbica e a outra é raiz quadrada. A gente não precisa colocar o 2 aqui, mas eu vou colocar para facilitar para vocês. É só eu transformar essas duas raízes no mesmo índice. Como que eu faço isso? É só fazer o MMC entre 2 e 3, quem que é? Não é 6? Então, eu vou escrever essas duas raízes com o índice 6. E aí, como que eu faço? Bom, esse 3 não tem expoente, coloco 1. Esse 5 não tem expoente, coloco 1. Imagina aqui. Do 2 para chegar no 6, por quanto que eu multipliquei? Não foi por 3? Então, se eu multiplicar o índice por 3, eu tenho que multiplicar o expoente por 3 também. Então, 1 vezes 3, 3. Agora, vamos ver o próximo aqui, ó. 3 vezes quanto que dá 6? 3 vezes 2. Então, se eu multiplicar aqui por 2, eu vou ter que multiplicar o expoente por 2 também. 1 vezes 2, 2. Então, é 5 elevado a 2. Agora que eu tenho o mesmo índice, a gente pode fazer o quê? A gente pode multiplicar. Para facilitar para vocês, se vocês já quiserem resolver aqui dentro, olha, quanto que é 3 elevado a 3? É 3 vezes 3 vezes 3, que dá quanto? 27. E quanto que é 5 ao quadrado? 25, certo? Agora é só a gente multiplicar o que está dentro dessa raiz, que vai dar 27 vezes 25, 675. E aí, ele pediu para a gente escrever da maneira mais simples que tem. Mas se a gente for dividir o 675, vai acontecer a mesma coisa que o 10. Por quê? Como é uma raiz de índice 6, eu teria que formar grupinhos de 6 números iguais. E não vai dar para fazer isso, então já vou terminar por aqui. Agora, o exercício E é divisão. Mas como elas têm o mesmo índice, a gente pode fazer essa divisão. Quanto que é 800 dividido por 2? 400. Será que essa daqui vai dar pra gente simplificar? Vamos tentar aqui, ó. 400 dividido por 2, 200. Por 2, 100. Por 2, 50. Por 2, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Como é raiz quarta, eu tenho que formar grupinhos de 4 números iguais. Então, olha, 1, 2, 3, 4. Formei um grupinho de 4 números iguais, este sai da raiz. Quem não formou, permanece na raiz. 5 vezes 5, 25. Só que lembrando que se é raiz quarta, quem permanece, permanece na raiz quarta. Então, isso é 2 raiz quarta de 25. Que é a maneira mais simples que eu posso escrever. Bom, falta o exercício F aqui. Olha só. Mesmo problema do exercício E, os índices são diferentes. Lembrando que a raiz quadrada aqui é 2. Quando não tem expoente, já vou colocar 1 e 1. Quem que é o MMC entre 2 e 4? É o 4. Então, eu vou escrever as duas raízes com o índice 4. E vamos fazer aquele mesmo esquema. Bom, 2 para chegar no 4 não é só fazer vezes 2. Então, eu tenho que multiplicar por 2 o expoente também. 1 vezes 2, 2. Então, vai ficar 2 elevado a 2. Agora, se vocês olharem aqui, ó, já é 4. Então, é só fazer vezes 1. Fazer vezes 1 não vai fazer diferença. Então, essa raiz não se altera.
certo? Se vocês quiserem resolver aqui primeiro para ficar mais fácil, ó, 2 elevado a 2, 4. Aí como que eu faço? Divide os números que estão dentro da raiz. 4 dividido por 2, 2. Então, isso aqui é raiz quarta de 2. Não dá para simplificar, certo? Que o 2 já é um número primo, termina aqui. O exercício 4 é um exercício, acho que é o mais fácil aí da nossa lista. Ele pede para calcular. Aí aqui nós vamos ter que lembrar de algumas propriedades que a gente já viu em algumas aulas anteriores. Olha o que acontece. Toda vez que eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado, eu posso cortar, vai dar o número que está lá dentro, 40. Mesma coisa aqui, ó. Raiz sexta elevado a 6. Índice e expoente iguais, eu posso cortar, dá só o número que tem dentro da raiz. Agora, se vocês olharem esse caso aqui, olha o que acontece. Eles são diferentes. Quando eles são diferentes, eu posso tentar simplificar, igual simplificar a fração. O 3 e o 6, ambos dão para dividir por quem? Não dá para dividir por 3 e por 3? Quanto que é 3 dividido por 3? 1. Mas não existe raiz de índice 1. Quer dizer que se aqui chegar no índice 1, quer dizer que a raiz desapareceu, quer dizer que é uma raiz exata. Então, toda vez que você encontrar um índice 1, a raiz desaparece. Então, vai ficar só o número que está lá dentro. E 6 dividido por 3, 2. Aí eu posso fazer 9 ao quadrado, 81. Agora, gente, isso aqui vocês têm que tomar cuidado para não confundir. Por quê? Eu tenho um número e uma raiz elevado. Então, tanto 2 está elevado a 3, quanto a raiz, tá? Tem que tomar cuidado. Quanto que é 2 elevado a 3? 2 vezes 2 vezes 2. 8. E essa raiz, ela também está elevada. Então, uma raiz cúbica elevada ao cubo pode cortar, dar um número que está lá dentro. Como esse 2 estava multiplicando, esse 8 vai estar multiplicando também. 8 vezes 10... 80. Vamos para o nosso exercício 5. Agora a gente precisa dar uma olhadinha aqui na apostila para vocês entenderem. Olha só. Calcule. Agora acho que dá para ver. Calcule o perímetro de cada figura em que as medidas estão em centímetros. Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados, certo? Nesse caso aqui eu tenho um quadrado, então ele tem todos os lados iguais. Bom, lembra daquela notação de perímetro? Que é 2πzinho? Só questão de notação mesmo. Eu posso fazer direto, como ele tem 4 lados iguais, eu posso falar que o perímetro é 4 vezes a raiz de 243. Será que termina aqui? Será que tem como eu simplificar? Vamos tentar simplificar essa raiz de 243. Não dá para dividir por 2, porque é um número ímpar. Será que dá para dividir por 3? Olha, 4 mais 3, 7, mais 2, 9. 9 tem na tabuada do 3. Então, vamos pensar aqui. 3 vezes quanto que dá 24? 3 vezes 8. E 3 vezes quanto que dá 3? 3 vezes 1. Então, dá 81. Tá? Ainda dá para dividir por 3? Dá, porque 8 mais 1 dá 9. Quanto que é 81 dividido por 3? Dá 27. Ainda dá por 3, que vai dar 9, que ainda dá por 3, 3 por 3, 1. Como é raiz quadrada, pares de números iguais. Então, esses dois que saíram, eu faço 3 vezes 3, 9. Quem não formou par, fica dentro da raiz. Então, olha só, não podemos esquecer este 4 que já estava multiplicando. E aí, no lugar da raiz de 243, eu vou escrever 9 raiz de 3, certo? E aí eu vou multiplicar esses dois números que estão aqui fora. 4 vezes 9, 36 raiz de 3. Esse é o perímetro, né? Vamos colocar centímetros, que é o perímetro do quadrado. Se vocês olharem agora o exercício B, a gente tem um retângulo agora. Então, perímetro, a soma de todos os lados. Então, este lado é igual a este e este lado é igual a este. Então, vamos lá. Acompanhando aí comigo na apostila, tá? Então, vamos escrever aqui.
Perímetro, notação de perímetro é 2Pzinho. Eu tenho dois lados medindo raiz de 80 e tenho dois lados medindo raiz de 180. Será que dá para simplificar essas raízes? Eu acho que dá. Vamos fazer aqui. Bom, raiz de 80 dividido por 2,40, por 2,20, por 2,10, por 2,5, por 5, 1. Cada parzinho que eu formo, 1 sai da raiz. 2 vezes 2, 4 e o 5 permanece na raiz. Então, olha o que eu vou fazer. Não podemos esquecer este 2 que estava multiplicando. E no lugar da raiz de 80, eu vou colocar 4 raiz de 5. Agora, não posso esquecer esse 2 que está multiplicando. E vamos ver a raiz de 180. 180 dividido por 2, 90. Por 2, 45. Por 2 não dá mais, mas dá por 3. Que dá 15. Por 3 dá 5. Por 5 dá 1. Formei um parzinho aqui, formei outro parzinho aqui. 2 vezes 3, então 6 raiz de 5. Então, no lugar da raiz de 180, eu vou escrever o quê? 6 raiz de 5, certo? No lugar da raiz de 180. Agora, o que eu vou fazer? 2 vezes 4, 8 raiz de 5, mais 2 vezes 6, 12 raiz de 5. Agora, eu posso somar essas duas raízes? Posso, né? Que são raízes iguais. 8 mais 12, 20 raiz de 5 centímetros. O perímetro do meu retângulo. Agora, se vocês olharem aí o item C de vocês, eu tenho um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo que tem os três lados iguais. Então, o perímetro deste triângulo vai ser 3 raiz de 45. Bom, então eu não posso esquecer este 3 e no lugar da raiz de 45, o que a gente vai colocar? Se eu não me engano, a gente já até fez essa raiz de 45, né? Ó, por 3, 15, por 3, 5, por 5, 1. Que vai dar quanto? 3 raiz de 5. Então, no lugar da raiz de 45, e aí a gente multiplica esses dois números que estão fora. 3 vezes 3, 9 raiz de 5 centímetros. Aí nós vamos para o nosso exercício 6. O nosso exercício 6, deixa eu pegar a apostila aqui, ele fala o seguinte: determine a área de cada figura. Então, não é mais o perímetro, é área. No meu primeiro item, eu tenho um retângulo. A área do meu retângulo é base vezes altura. Então, vamos lá. Calculando a área do meu retângulo. É base, quem que é a minha base aqui? 2 raiz de 5 vezes a minha altura, que é raiz de 10. Agora eu multiplico raiz por raiz, porque elas têm o mesmo índice. Raiz de 5 vezes raiz de 10, raiz de 50. Raiz de 50 não é exato, mas será que não dá para simplificar? Mesmo que o exercício não está pedindo, a gente sempre vai ter esse hábito de simplificar quando for possível. Dividido por 2, 25, por 5, 5, por 5, 1. Parzinho aqui, 5 raiz de 2. Então, não podemos esquecer este 2 que já estava aqui. E no lugar da raiz de 50, 5 raiz de 2. 2 vezes 5, 10 raiz de 2. Centímetros quadrados, porque eu tô falando de área. Se vocês olharem o nosso item B, nós temos um triângulo. A área de qualquer triângulo, gente, é base vezes altura dividido por 2. Então, é o que nós vamos fazer agora. A minha base é raiz cúbica de 12. A minha altura é raiz cúbica de 6, dividido por 2. Então, como as raízes têm o mesmo índice, eu posso multiplicar. Quanto que é 12 vezes 6? 72. Bom,
Eu não posso dividir 72 por 2, porque o 72 está dentro da raiz. Porém, eu posso vir aqui no cantinho e simplificar a raiz de 72. 72 dividido por 2, 36, por 2, 18, por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. Só que é uma raiz cúbica, então eu tenho que formar grupinhos de 3 números iguais. Então, olha, 2, raiz cúbica de... Quem que não formou trio? Esses dois aqui. Então, 3 vezes 3, 9. Então, no lugar da raiz cúbica de 72, eu vou escrever 2 raiz cúbica de 9, dividido por 2. Olha o que aconteceu agora. Como está multiplicando, eu posso cortar este 2 com este 2, porque 2 dividido por 2, 1. Vai sobrar o quê? Raiz cúbica de 9 centímetros quadrados, porque eu estou falando de área. E o nosso último exercício, o exercício 7, vamos ver o que ele fala aqui. O pátio de um colégio tem a forma de um paralelogramo. Qual é, em metros, a medida do contorno do pátio? O contorno do pátio, gente, é a mesma coisa que ele estivesse pedindo pra gente o quê? O perímetro, né? Então, vamos fazer aqui o perímetro, que a notação é 2Pzinho. Eu tenho duas medidas de raiz de 1000, mais duas medidas de raiz de 2000. Bom, será que dá para simplificar? Vamos lá. 1000 dividido por 2, 500 por 2, 250 por 2, 125. 125 por 2 não dá, por 3 não dá, mas dá por 5, que vai dar 25, por 5, 5, por 5, 1. Então, cada parzinho, 1 sai fora da raiz. Então, ó, 2 vezes 5, 10, e esse 2 vezes 5 permanecem na raiz. Não posso esquecer deste 2, e no lugar da raiz de 1000, eu vou escrever 10 raiz de 10. Agora, não vou esquecer desse 2 já. E no lugar da raiz de 2000, eu vou simplificar também. Então, por 2000, é só olhar lá em cima, gente, ó. 2, 500, 2, 250, 2, 125, 5, 25, 5, 5, 5, 1. Cada parzinho que eu formo, 1 sai da raiz. Então, 2 vezes 5, 10. Vezes 2, 20 raiz de 5. Então, 20 raiz de 5. Só que se vocês olharem na apostila de vocês, ele pede para você usar no lugar da raiz de 10, 3,2 e no lugar da raiz de 5, 2,3, tá? Então, olha só, 2 vezes 10, 20. No lugar da raiz de 10, a apostila pediu para colocar 3,2. Mais 2 vezes 20, 40. E no lugar da raiz de 5, pediu para escrever 2,3. Agora eu vou resolver essas multiplicações. 20 vezes 3,2, 64. 40 vezes 2,3, 92. 64 mais 92, 156 metros, tá? Que é o contorno deste pátio.